Fala pessoal, meu nome é Bruno Ferreira e eu vou ser o professor de vocês da aula de hoje. Bom, a nossa aula de hoje é sobre hereditariedade ou herança parental. Lembrando que esse é um conteúdo da grade curricular do 9º ano do Ensino Fundamental 2. Bom, mas o que se trata de hereditariedade? Você provavelmente já deve ter ouvido alguém falar que você se parece muito com a sua mãe, ou que você tem a cara do seu pai. É sobre isso que vamos falar na videoaula de hoje. Bora lá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre hereditariedade, que nada mais é do que um ramo da genética que estuda a transmissão de características de pai para filhos. No conceito, denominamos de hereditariedade o fenômeno em que os genes e as características dos pais são transmitidos aos seus descendentes. E é sobre isso que a gente vai falar agora, mas antes vamos rever alguns conceitos sobre células e sobre funções celulares. Em conteúdos anteriores, vocês estudaram que a célula é a menor parte viva do ser vivo, e que a célula que é responsável pela formação de novos seres e por nosso crescimento e por tudo no nosso organismo. Vocês estudaram também que a célula é composta por várias partes, como os centríolos, ribossomos e todas essas partes que estão descritas para vocês aqui no slide. E uma das partes importantes da célula é o núcleo, e é nesse núcleo que está localizado o nosso DNA, que é a parte que a gente vai falar hoje. O DNA é uma fita que contém o nosso material genético, que vai ditar como nós seremos, o nosso material genético, nossas características. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais à frente. Tá, essa fita de DNA que eu falei para vocês no slide passado é composta por genes. E o que são os genes? Bom, se a fita de DNA é uma sequência de informações genéticas que vão ditar como você é, o gene seria uma parcela dessa fita que tem uma informação específica. Aqui, o conceito de gene é um segmento de uma fita de DNA que carrega um código, instruções, para produzir uma proteína que desempenha uma função específica no corpo. O que isso quer dizer? Que o gene nada mais é do que um filamento, um pequeno pedaço da fita de DNA que vai ter uma função específica. Por exemplo, você tem um gene específico para a cor do seu cabelo, um gene específico para a cor dos seus olhos, um gene específico para o crescimento dos órgãos, um gene específico para tudo. Seguindo adiante, vamos falar sobre os cromossomos. Vocês já relembraram que a fita de DNA fica contida dentro das nossas células, e que são a divisão dessas células que vai formar um novo ser, e que a fita de DNA é composta por inúmeros genes, né, que são partes do DNA que vão carregar informações genéticas sobre a gente. Tá, eu peço que vocês lembrem também no momento da divisão celular. A célula, para poder criar novos organismos, para poder fazer o crescimento do cabelo e realizar todas as suas funções, ela faz a divisão celular, se divide em duas. E no caso do DNA, ele fica no núcleo da célula. Então, no momento da divisão, ele precisa ficar numa forma compactada para que essa divisão ocorra de uma maneira mais simples e mais prática. E isso é o cromossomo. O cromossomo nada mais é do que a condensação do DNA para fazer a divisão. Durante a divisão, o DNA vai se condensar, vai ficar enovelado, como se ele se juntasse, e vai criar cromossomos, que são essas coisinhas aqui em formato de X. E aí vai facilitar na divisão. Então, assim, por que a gente estuda o cromossomo? O cromossomo a gente estuda na genética porque é bem mais simples você quantificar o cromossomo, que são fitas de DNAs condensadas, do que você pegar, por exemplo, fitas de DNAs inteiras ou gene por gene. Porque, no caso, na sequência, você teria, então, um cromossomo, que seria um enovelado de fitas de DNA. Dentro desse cromossomo tem várias fitas de DNA, e dentro dessas fitas de DNA vão ter inúmeros e inúmeros genes. Então, para quantificar, fica mais fácil você colocar em cromossomos. Aqui, o conceito de cromossomos eles são corpúsculos compactos que carregam informação genética. Porque eles carregam fitas de DNA. Cada cromossomo é constituído por uma longa e linear molécula de DNA associada a proteínas. Os cromossomos estão presentes no núcleo das células eucarióticas, que são as células animais, e sua quantidade varia em cada espécie. É sobre isso que a gente vai falar no próximo slide, a quantidade de cromossomos. No slide passado a gente falou sobre a quantidade de cromossomos. E aqui a gente tem uma tabelinha sobre os homens e mulheres, porque a espécie humana apresenta 46 cromossomos em cada uma das suas células. Ou seja, no período de divisão,
o DNA se condensa e ele forma 46 cromossomos, 46 x desse aqui, como vocês podem ver aqui na tabela, certo? A gente falou no slide anterior que todas as células do corpo humano têm 46 cromossomos. Tá, mas como vocês viram no slide anterior, tinha o cromossomo dos homens e mulheres. Por que essa divisão então, se todos têm 46, ambos, homens e mulheres? Isso deve ao fato de que nas nossas células a gente possui 44 cromossomos autossomos. O que significa serem cromossomos autossomos? Significa que eles vão ser responsáveis pela formação dos nossos órgãos, nossa pele, o cabelo, cor do olho e essas coisas. E além desses 44 cromossomos, a gente vai ter também dois cromossomos especiais, que a gente vai denominar de cromossomos sexuais. Esses cromossomos eles também estão presentes em todas as nossas células e eles são responsáveis por definir no período do nosso nascimento, qual será o nosso sexo biológico. No caso de homens, eles apresentam cromossomos X e Y, e no caso de mulheres, apresentam cromossomos X e X, que são esses cromossomos especiais que irão definir qual será o sexo biológico. Todas as células do nosso corpo possuem 46 cromossomos, com exceção apenas dos gametas sexuais. O que são esses gametas sexuais? Os gametas sexuais são células específicas que vão gerar a nova vida, né? No caso dos homens, os gametas sexuais são os espermatozoides e no caso das mulheres são os óvulos. Essas células em específico apresentam apenas a metade da carga genética, ou seja, eles têm apenas 23 cromossomos. E desses 23 cromossomos, eles apresentam apenas 22 cromossomos autossomos, que foi o que eu expliquei para vocês no slide passado, responsável pelas características e informações do corpo, e apenas um cromossomo sexual, aqui, no período da fecundação. Aqui a gente tem o espermatozoide com 23 cromossomos, sendo que um desses cromossomos vai ser o cromossomo sexual, podendo ser o cromossomo X ou o cromossomo Y. E aqui a gente tem o óvulo, que também tem 23 cromossomos, sendo que um deles é sexual, podendo ser X ou X. Tá, aí você me pergunta, por que ele só tem 23 cromossomos? Aqui no ato da fecundação, o espermatozoide, né, é liberado pelo homem, e o óvulo liberado pela mulher, vão se fundir, formando um ovo zigoto, que futuramente vai se tornar um feto e possivelmente uma criança. E juntando eles, unindo os dois, a gente vai ter a carga completa, que é de 46 cromossomos. Por isso que na genética a gente diz que a gente carrega metade da carga genética do nosso pai e a metade da mãe. Certo. Aí eu falei para vocês também que a gente tem os 44 cromossomos autossomos e os dois cromossomos sexuais. O que vai ditar o nosso cromossomo sexual vai ser o espermatozoide, no caso. Porque todo óvulo liberado, todo óvulo que a mulher libera, vai ter como cromossomo sexual sempre o cromossomo X. Todos os óvulos vão ter como cromossomo sexual o cromossomo X. Já o espermatozoide não. O espermatozoide ele pode ter um espermatozoide de cromossomo X, um espermatozoide que tem um cromossomo sexual Y, porque eles vão ter apenas um, né? Eles vão ter só metade da carga genética e apenas um cromossomo sexual. Então é o espermatozoide que vai ditar qual vai ser a sexualidade biológica dessa criança. Então vamos supor aqui que eu tenho um espermatozoide que carrega 22 cromossomos autossomos e um cromossomo sexual Y. E aqui o óvulo que vai conter os 22 cromossomos autossomos e um cromossomo X, né? Na fusão aqui a gente vai ter 46 cromossomos, sendo 44 cromossomos autossomos e os cromossomos sexuais X e Y. No caso, esse ovo zigoto aqui vai ser um ovo zigoto biologicamente masculino. Aí você me pergunta, tá, se eu recebi a metade da carga genética do meu pai e a metade da carga genética da minha mãe, por que eu possuo mais características do meu pai? Ou por que eu me pareço mais com a minha mãe? Bom, isso se dá pela questão de alelos e dominância que a gente vai falar agora. O que são alelos? No slide anterior a gente viu que o espermatozoide e o óvulo eles têm 23 cromossomos. Então nesses cromossomos, eles têm genes específicos para cada função. Por exemplo, o seu pai libera o espermatozoide que tem um gene específico para a cor do cabelo, no caso dele, que seja, por exemplo, preto. E a sua mãe libera um óvulo que vai ter o gene de cor de cabelo loiro, suponhamos. Esses dois genes de cor do cabelo, tanto do seu pai quanto da sua mãe, a gente vai chamar de genes alelos, porque eles são genes que são destinados à mesma função, então eles são iguais. O que acontece quando você tem um gene que vem do seu pai e da sua mãe para a mesma função, para gerar essa nova criança? Vai misturar? Vai acontecer o quê?
Isso entra na questão de dominância. Se um dos genes for mais dominante, é ele que vai prevalecer. Por exemplo, o gene de cabelo preto do seu pai é dominante em relação ao gene de cabelo loiro da sua mãe. Logo, ele vai inibir, ele vai cancelar a função deste gene e vai se sobressair. E no caso, você teria cabelo preto. Ou pode acontecer também a mistura, que é no caso aqui, no caso de plantas que vocês estão vendo aqui o exemplo ao lado. A gente tem uma flor vermelha, que faz o cruzamento com uma flor branca, e ambos os genes eles são alelos, né, para a cor da flor, e não tem dominância sobre nenhum dos dois. Então há uma mistura. Isso é muito comum acontecer em botânica. Com questões botânicas é bem fácil de acontecer. Em questões humanas também. É bem comum de acontecer, por exemplo, com cor da pele, né, com pigmentação da pele. Aí aqui embaixo é o que eu falei para vocês, que um gene pode se sobressair ao outro, sendo assim dominante, certo? Toda essa questão genética que a gente está tratando aqui é muito importante tanto para conhecimento quanto para o ramo de genética que a gente tem hoje em dia. A nossa genética hoje em dia já está bem avançada e ela é muito importante para descobrir, por exemplo, a porcentagem de chance que um feto tem de possuir determinada síndrome, ou também na indústria alimentícia, que a gente usa questões genéticas para melhoramento de alimentos e coisas assim. E grande parte disso, se não 100%, se deve a esse cara que está aparecendo aqui na tela para vocês, que é o Gregor Joe Mendel, que ele foi conhecido como pai da genética. Eu vou estar disponibilizando um artigo para vocês que conta a história dele toda completa e todos os estudos dele. Mas falando um pouquinho dele, ele foi um monge que viveu entre os anos de 1822 e 1884. Ele foi um monge, né? E ele foi mandado para o monastério e ele realizava muitas atividades. Ele foi discípulo de um naturalista chamado Franz Serio. Desculpa se eu estiver pronunciando errado. E, e Mendel realizou vários estudos, porque ele não tinha, na época, noções genéticas, e nem que o ser humano era formado por células, nem coisas assim. Mas ele sempre foi um observador e um grande curioso em matemática, física e história natural, que era, no caso, o ramo da biologia que a gente tinha na época, que era algo bem precário. E a partir da observação de plantas, ele pôde concluir que os cruzamentos de algumas ervilhas com outras ervilhas resultavam em novas ervilhas com características das ervilhas progenitoras. Por exemplo, ele tinha ervilhas verdes e ervilhas amarelas, que cruzando dava uma ervilha mais esverdeada clara, um amarelo mais escuro e coisas assim. Ele, em seus estudos, mesmo sem saber sobre questões realmente biológicas, ele criou duas leis fundamentais da genética que são primordiais até hoje. Um dos cruzamentos do Mendel que ele fez foi sobre a questão das ervilhas, né? Colocando como características a posição, a cor, a altura, a textura, a cor, a forma e a cor. Óbvio que ele não realizou realmente cruzamentos genéticos sobre essas ervilhas. Foi tudo num campo muito teórico e matemático, porque eles não tinham acesso ainda a questões de gene e nem sabiam sobre essa questão de estudos. Pessoal, essa aqui é uma tabela de cruzamento simples, não é algo que a gente vai aprender agora, porque esse é um conteúdo mais explorado no ensino médio. Vocês vão ver ele no ensino médio com cruzamento genético, né? Mas só dando uma introdução para vocês, essa aqui é uma tabela. A tabela de cruzamento é uma ferramenta que a gente utiliza para quantificar as chances de um novo animal ou planta ter algumas características. Ele é feito por probabilidade. Como assim? Por exemplo, a gente pega essa tabela e a partir dessa tabela a gente consegue fazer um cálculo para definir, pegando determinada característica, por exemplo, cor da pele, e consegue descobrir a porcentagem de chances que o animal tem de ter determinada cor de pele ou não, certo? Ou também pode ser feito com plantas ou até mesmo com fetos humanos. A gente pode fazer essa tabela para saber essa probabilidade. Claro que é uma tabela muito teórica, sendo que a genética e o gene ele vai ter inúmeros fatores que influenciam, como genética, como questões de herança dos pais. E então é algo muito teórico, é só uma questão mais teórica mesmo. Então vamos rever alguns conceitos que a gente viu aqui na aula de hoje. A gente viu sobre gene, que é uma pequena parcela do nosso DNA, né, que carrega uma informação específica sobre uma determinada característica ou sobre algum comando do nosso corpo e que vai estar contido dentro das nossas células. Vimos também sobre os cromossomos, que são fitas de DNA noveladas, que também vão estar na nossa célula
e vão ficar nesse formato no momento da divisão celular. E aí vimos também que a gente possui 46 cromossomos no nosso organismo, sendo 44 deles responsáveis pelas características gerais e 2 deles sendo cromossomos sexuais, isso mesmo. Os tipos de cromossomos que a gente viu, né, foram os sexuais e os cromossomos autossomos. Vimos também que todas as nossas células do nosso corpo possuem 46 cromossomos, com exceção dos nossos gametas sexuais, que vão possuir apenas 23 cromossomos, porque no momento da fecundação vão juntar os 23 cromossomos do pai e os 23 cromossomos da mãe e formar um zigoto com 46 cromossomos, certo? Ok. Na fecundação a gente viu também que o espermatozoide vai poder carregar um gene sexual sendo X ou Y e que o óvulo sempre vai ter como cromossomo sexual o X, né? E que a partir disso a gente vai formar um novo indivíduo. Vimos também sobre genes alelos, que a gente comentou, que são genes com funções semelhantes, como por exemplo, o exemplo que a gente deu, o gene de cor do cabelo, que um é liberado pelo pai e outro pela mãe, e que eles vão ser genes alelos, ou seja, genes para a mesma função. E esses genes, sendo da mesma função, um deles vai poder ter a dominância de gene, que é no caso um gene se sobressair ao outro e desligar a função do outro e prevalecer apenas ele, né? Vimos também uma breve introdução sobre a história da genética com Gregor Mendel, que eu disponibilizei aqui o artigo para vocês vão dar uma lidinha, né, para saber a história completa dele, como esse cara revolucionou a genética e é considerado até hoje o pai da genética por causa disso. Isso aqui são as nossas referências e eu vou voltar agora para encerrar a nossa aula. Então, na aula de hoje a gente viu sobre hereditariedade e sobre a importância da genética. Vimos também por que nós nos parecemos com nossos familiares e como isso acontece. Bom, lembrando sempre que essa hereditariedade é uma introdução do conteúdo de genética que vocês verão mais à frente. E que a genética é muito importante no campo da medicina, da farmacologia e também da indústria. É algo que está muito presente no nosso dia a dia e que vocês vão ver lá no ensino médio, certo? Obrigado e até a próxima aula.